Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Instituto Júlio Ribeiro Cortez de Educação e Cultura. Tenho que ter o objetivo promover a cultura e a educação. Se você quiser também deixar o seu like aí, eu gostar do vídeo e compartilhar com um amigo, fique à vontade. Visite a nossa página institutojulioRibeirocortez.blog.spot.com.br ou o site de poesias julioribeirocortez.blog.spot.com.br. Estará no link da descrição do vídeo abaixo. É bom estar com você de novo, mas infelizmente esse mês de agosto não temos uma boa notícia. Para nós da área da literatura, da área do ensino, para nós jornalistas e também acadêmicos, foi uma perda muito grande no mês de agosto. Confesso que eu perdi um amigo e um padrinho na Academia de Letras do Brasil. O nosso grande e imortal, escritor imortal e jornalista Tobias Pinheiro. Agora mesmo eu estava vendo algumas obras dele e lembrando desse grande poeta, que já na casa dos seus 90 anos veio a falecer, passou um problema sério de aneurisma alguns anos atrás, o qual debilitou um pouco a sua memória, mas mesmo assim Tobias Pinheiro, amigo do saudoso Ferreira Goulart e também é grande amigo pessoal de Luiz da Câmara Cascudo, autor do livro O Menino do Bandolim, morava no Brejo, no Maranhão, deixou várias obras para nós. Deixou um papel importante no jornalismo, na cultura brasileira, na literatura, nas confederações das academias de letras do Brasil. Tobias Pinheiro, sem dúvida nenhuma, foi uma grande personalidade no mundo, tanto da literatura brasileira, como também na área do jornalismo. Trabalhou no Diário de Notícias muitos anos. E Tobias Pinheiro, ali vivendo no Rio de Janeiro, fez os seus trabalhos, participando, ajudando na difusão da cultura da nossa língua portuguesa. E, infelizmente, nesse mês de agosto, agora nós tivemos a triste notícia que perdemos este confrade, membro também ao meu lado da Academias de Letras do Brasil, da região metropolitana de Campinas, membro da Academia Nogueirense de Letras, o qual o nosso saudoso presidente, escritor imortal, o grande poeta e sonetista Camilo Martins. E então Tobias Pinheiro é uma figura histórica, uma lenda da literatura, da cultura brasileira, que infelizmente agora no mês de agosto partiu antes do combinado. Esse vídeo eu postei para fazer uma homenagem a esta grande pessoa. Meu padrinho, na Academia de Letras do Brasil, me assentava com muito orgulho na cadeira número 2, ele na cadeira número 3, e uma pessoa que eu tive o prazer de algumas vezes em São Paulo estar com ele, conversar com ele, ouvir dos seus trabalhos, da sua história, da sua bagagem cultural e, sem dúvida nenhuma, os seus sonetos perfeitos, ainda no estilo parnasianista, o qual ele sempre procurou ser metódico, sempre preso ao seu estilo, incontestável, seu estilo clássico. Tobias Pinheiro tinha muita lição, era um excelente professor na vida. Tanto que na Academia de Letras do Brasil, a extensão com a qual o nosso presidente, o grande Dr. Mário Lopes Carabajal, o condecorou com o título Doutor Honoris Causa em Filosofia Universica Imortal, filósofo imortal, pelo seu trabalho, em âmbito internacional e uma valorização muito grande da sua cultura para as academias de letras cariocas e as academias de letras de todo o Brasil. Eu estava vendo aqui seu livro, o qual eu guardo com muito carinho, autografado por ele, Tobias Pinheiro, Desfile de Valores, o seu livro, o qual ele conta a sua trajetória na cidade do Maranhão, aonde ele estudou, e a sua passagem pelas academias de letras, a criação da Confederação das Academias de Letras do Brasil em 1947, juntamente com o seu amigo e presidente da Academia de Letras Academia Brasileira de Letras, o Dr. Josué Montelo. Então Tobias Pinheiro conta da história,
a sua passagem pela Academia Carioca de Letras como presidente em 2 biênios, a academia que ele passou também, a Academia Carioca de Letras, além da Academia Carioca, Academia de Literatura e Trova, dos Trovadores, e as demais academias, como a Academia de Literatura Brasileira, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o qual ele era membro, fez parte durante muitos anos. Então ele conta nesse livro a sua trajetória, com fotos, com textos e desfiles de valores. É um livro muito mais do que literário. Assim como o seu outro livro, Milagres da Memória, ele mostrava, o Tobias Pinheiro, mesmo debilitado, com a idade e alguns problemas de saúde, mostrava uma capacidade incrível de memória, a memória de um jornalista que atuou no Correio de Notícias, no Diário de Notícias, muitos anos no Brasil e em outras áreas do jornalismo, outros jornais, né, na imprensa brasileira, na imprensa carioca. Então ele lembrava-se lucidamente dos momentos em que viveu, dos eventos, né, os eventos culturais, as reuniões das academias de letras, grandes escritores como o filho de Coelho Neto, o qual ele conviveu e conheceu, Josué Monteiro, da Academia Brasileira de Letras, Academia Brasileira de Trovas, o qual ele foi presidente. Então, o Tobias Pinheiro lembrava assim da memória incrível de todos esses acontecimentos que o marcaram, não só ele, mas como a cultura brasileira. E sempre em todos os eventos que eu ia e ele estava presente conosco, ele tinha o maior prazer de levar um bloco de papel e uma caneta. Um dia ele falou comigo: Juliano, isso é mal de todo jornalista. Aonde vai, está sempre com o bloquinho e a caneta, anotando tudo. Ele falou: eu anoto todos os pontos importantes, a data, o que houve no evento, a hora que começou, tudo. E assim depois aquele rascunho ele guardava e com a ajuda de um assessor ele então publicava em seus livros contando a história. Esse livro então muito conhecido dele, Desfile de Valores, ainda se encontra no mercado. Outro livro dele que eu ganhei, achei muito importante também, onde ele conta uma trajetória da sua vida com grandes nomes das academias de letras do Brasil, o Milagres da Memória, foi feito em homenagem e apoio da Academia Carioca de Letras, no Rio de Janeiro. E também conta um pouco da sua trajetória por meio de poesias, sonetos, poemas de sua infância, poemas da sua juventude. E juntamente também nesse livro, alguns comentários, como se diz, a gente fala, algumas citações de grandes autores falando sobre Tobias Pinheiro, entre eles seu amigo de infância Ferreira Goulart, Luiz da Câmara Cascudo escrevendo sobre ele, falando sobre as suas obras. Agora o livro que mais marcou Tobias Pinheiro, o qual lhe deu o apelido de Menino do Bandolim, foi esse daqui, o livro Menino do Bandolim. Aqui nós temos a 3ª edição para o mercado, pela editora Paradigma. Essa obra ele conta a trajetória da sua infância, desde o seu nascimento, a sua vida pobre no Brejo, na região do Brejo, no Maranhão, até quando veio para o Rio de Janeiro e começou a trabalhar no jornal, a sua obra literária. Esse livro, sem dúvida nenhuma, foi muito comentado pela Academia Carioca de Letras, por Josué Monteiro, da Academia Brasileira de Letras, Luiz da Câmara Cascudo, o livro que o consagrou na literatura brasileira, Menino do Bandolim. Também guardo com muito carinho, autografado por ele, onde ele estava residindo já na sua velhice, junto com seu filho, na cidade de Engenheiro Coelho, né? Tobias Pinheiro. E eu tive o prazer também de estar, juntamente recebendo dele, junto com o poeta Camilo Martins, este livro, o Memorário, o qual ele fez, completando juntamente com a sua esposa, tá aqui, ó, Bodas de Diamante. Bodas de Diamante ele fez para Osita, para sua esposa, que ainda se encontra viva, morando em Engenheiro Coelho com seu filho. Ele fez esse livro em homenagem a ela, onde tem vários sonetos, várias poesias. Aqui atrás, na contracapa, tem uma poesia, um soneto que ele fez.
e deu o título de Bodas de Diamante. Ele falava comigo: Juliano, meu amor pela Maria Osita Pinheiro continua cada vez mais. Ele dizia o seguinte: minhas histórias de amor não se destinam a olhos profanos, falas inconsequentes, porque é menos humana e mais divina, como a prece saída alma da gente. A vida, há 6 décadas, me ensina a amar a quem chegou adolescente e me fez, com seus gestos de menina, além de sonhador, um combatente. Nossa casa se encheu de 6 crianças, cresceram e partiram o mundo afora, levando o amor, deixando as esperanças. 10 netos, 6 bisnetos e os parentes nos dão a vida, a essência de uma aurora, nas mãos de Deus, nas mãos do Onipotente. Tobias Pinheiro, Rio de Janeiro, 28 de julho de 2005. Então, o memorário que ele fez para sua esposa amada. Tobias Pinheiro, então, sem dúvida nenhuma, merece ser lembrado. Merece estar na galeria dos grandes escritores brasileiros, que deixou o seu legado. Deixou a sua história, uma história não só literária, mas uma história humana, de vida, de um pai, um exemplo de pessoa, um exemplo de marido, um exemplo de escritor, um exemplo de pessoa que amava essa nação mais do que tudo, um exemplo de patriotismo, de patriota, que mesmo depois de velho, que a saúde debilitada, não deixou de escrever, de publicar textos, de difundir a sua cultura. Muitas das vezes imprimia livros e distribuía de graça nas escolas, como eu tive o prazer na turma de História do UNASP, da Universidade Adventista de São Paulo. Eu tive o prazer de levar para a turma de História este livro que ele pediu para entregar, um livro para cada aluno do curso de História do UNASP, para que cada aluno tivesse um pouco do conhecimento da história da nossa cultura. Então eu tive o prazer de entregar em nome de Tobias Pinheiro, em 2010, para a turma de História do UNASP, um livro desse daqui contando um pouco da história da cultura e da literatura brasileira. Tobias Pinheiro passou por diversas academias de letra. Eu vou até ler aqui algumas delas para você ver o currículo deste grande homem que deixou um grande legado. Ele foi fundador da Federação das Academias de Letras do Brasil e foi presidente de 1994 e 1995. Ele foi presidente da Academia Carioca de Letras por 2 mandatos, 2 biênios. Era membro da Academia Brasileira de Literatura, Academia Brasileira de Trova, Academia Carioca de Letras, Academia Guanabarina de Letras, Academia de Letras e Música do Brasil, de Brasília, Academia de Letras e Artes do Brejo, em Maranhão, a cidade do Brejo, onde tem uma escola em homenagem a Tobias Pinheiro. Membro da Academia Nogueirense de Letras, Associação Brasileira de Imprensa, membro da Ordem dos Jornalistas do Brasil, membro do Instituto do Centenário, sócio honorário da Academia Internacional de Letras, Sociedade Brasileira de Filosofia, União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, onde ele foi presidente também, a Academia Piauiense de Letras. Ele é membro da Academia Duque Caxiense de Letras e Artes, recebeu o diploma de honra Cenáculo Brasileiro de Letras e Artes, diploma de grande benemérito da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, também era um grande cordelista, um grande trovador. O Instituto Clube dos Compositores do Estado do Rio de Janeiro, era membro da Academia de José Alencar, em Curitiba, no Paraná, membro da Academia Maranhense de Letras, membro da Academia Piauiense de Letras, do Piauí, membro do Instituto Histórico Geográfico de Brasília, membro do Instituto Histórico Geográfico da Paraíba, membro do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte, membro do Instituto Histórico Geográfico do Rio de Janeiro, Abrarte, Cultura Artística de Petrópolis, membro do Lions Clube de Ipanema e professorado Campestre Clube de Jacarepaguá. Tobias Pinheiro, por todas as academias de letras do Brasil ao qual ele passou, deixou um grande legado. E talvez um dos maiores legados que ele deixou foi a fundação da Confederação das Academias de Letras do Brasil, que abaixo da Academia Brasileira de Letras
é uma das academias que tem um histórico e uma bagagem cultural de documentos, escritores, membros. Tem uma bagagem incrível guardado em seus acervos de história, de documentos históricos da nossa literatura, da nossa língua portuguesa. Sem dúvida nenhuma, a Confederação das Academias de Letras do Brasil e a Federação das Academias de Letras do Brasil foi uma grande conquista para as Academias de Letras do Brasil, em termos de união, de educação e trabalhos culturais e acadêmicos. E estava conversando com meu grande amigo Dr. Mário Lopes Carabajal, meu qual eu tenho muito orgulho de tê-lo como amigo pessoal. Ele é presidente e fundador da Academia de Letras do Brasil, que é a maior academia hoje em extensão no Brasil e fora do Brasil. E Dr. Mário Carabajal, eu tive o maior prazer de encontrar com ele na Academia Campinense de Letras, ser aceito como membro da sua academia, o qual o meu padrinho é Tobias Pinheiro, e também ser membro do CONALB, Conselho das Academias de Letras do Brasil. Sou também filósofo imortal da academia. Eu tive o maior prazer, estava conversando com ele, e ele falando comigo que o que fez ele crescer, a Academia de Letras do Brasil, o incentivo que ele recebeu de crescer, de criar a Academia de Letras do Brasil, expandir ela no Brasil, como seria o trabalho, ele me disse que deve tudo a Tobias Pinheiro. Tobias Pinheiro foi o seu professor, o seu mestre, ele que o incentivou a difundir de forma ampla e unir todos os escritores brasileiros em uma só academia e difundir ela pelo Brasil, mundo afora, os seus trabalhos, os seus projetos. Tudo isso dá hoje a maior extensão que nós temos da Academia de Letras do Brasil, ele deve, sem dúvida nenhuma, dizer ele a Tobias Pinheiro, que foi um grande incentivador. Tobias Pinheiro, sem dúvida nenhuma, era um grande incentivador, era um grande poeta, escritor, jornalista, um bom professor, uma pessoa maravilhosa que vem daqueles ensinos antigos, ao qual você estudava, aprendia francês, aprendia latim, estudou num colégio de jesuítas no Maranhão, tinha uma bagagem incrível. Infelizmente descansou, mas as suas obras continuam. Isso que é um escritor imortal. Um dia um aluno me perguntou: professor, o que é ser imortal? Imortal é quando você deixar um legado, seja ele artístico, cultural, educacional, você deixa um legado para as pessoas. Você sempre ser lembrado na memória das pessoas, na memória viva, e deixar um livro, uma canção, uma obra de arte, uma obra escultural, uma obra física, deixar um legado, que mesmo que você morra, você se torna-se imortalizado. Tobias Pinheiro agora entrou para o rol dos escritores imortais. Escritores que, enquanto existir Terra, enquanto existir planeta Terra, enquanto existir as academias de letras no Brasil e mundo afora, enquanto existiu amantes da literatura, amantes da cultura, não só brasileira, mas da cultura universal, da arte da palavra, da literatura, Tobias Pinheiro será sempre lembrado. O menino do bandolim, não só na parte de escritor, mas na parte da imprensa, de jornalismo, o qual serviu o Correio Brasiliense, Diário de Notícias, foi escritor de diversas academias de letras no Brasil e no mundo afora, foi escritor de diversos sites, diversas matérias publicadas em seu nome, vários documentos. Quando eu chego lá na Academia Carioca de Letras ou na Federação das Academias de Letras do Brasil, é muito orgulho chegar e ter uma placa com o seu nome como fundador, seu legado e o seu nome imortalizado. É triste, uma grande perda. Eu desejo a todos os amigos de Tobias Pinheiro, todos os fãs, amantes da literatura e aos seus familiares, que nós possamos sempre estar divulgando o trabalho deste homem. E parabéns à família
porque tiveram o prazer, o privilégio, todos, amigos, escritores, parentes, vizinhos que sempre tinham contato com ele, outros jornalistas. Parabéns a todos que tiveram o privilégio, tiveram essa dádiva de ter convivido e conhecido Tobias Pinheiro. Um forte abraço a todos, felicidades.